A graça e a paz a todos, bem-vindo ao devocional Encontrando Sua Verdadeira Identidade. Hoje, segundo dia, nós temos como tema Cuidador da Criação. Antes mesmo de Deus te criar ou criar o primeiro ser humano, Ele já determinou, já predestinou uma função para cada um de nós. Ontem, no devocional anterior, nós vimos que Deus, ele nos criou para um relacionamento com Ele e com outras pessoas, né? Hoje nós vamos ver que além desse relacionamento, que é muito importante, Ele também determinou que fosse adicionado a cada um de nós talentos, habilidades e dons, para podermos melhorar esse relacionamento, para também conseguirmos dar manutenção ao seu reino. Quando Deus criou o primeiro homem, por exemplo, ele, tanto para o homem como para toda a criação dele, ele destinou uma função, uma finalidade, para poder atender o relacionamento entre eles. Por exemplo, para o homem, ele determinou que ele desse nome a todas as criaturas, todos os seres vivos, aos animais. Ele determinou para cada um uma função, para poder sustentar o reino. As plantas também, para dar sombra, para servir também de abrigo, para servir até mesmo de alimento para outros animais. Então, para tudo há uma função, Deus determinou algo, determinou uma habilidade, um talento. No caso do homem, ainda ele determinou, além dos dons e talentos, na realidade, ele determinou os dons e talentos para podermos nos relacionar melhor, tanto com nós mesmos, como com o nosso próximo. Assim, nós vamos poder atender as nossas necessidades, né? O nosso relacionamento interno na família, o nosso relacionamento com os outros demais, e também para poder administrar o tempo, administrar as finanças, administrar os nossos trabalhos manuais, e assim manter a sobrevivência, uma sobrevivência, vamos dizer assim, amigável, né? Dentro da nossa sociedade. Por isso, eu quero que você entenda que a sua identidade, quando Deus te criou, Ele criou para... Ele nos criou, nos dando a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive do que Ele criou, como também da criação, né? Ou seja, você tem que entender que você tem a função de zelar pela natureza, zelar pelas pessoas ao seu redor, zelar pelo ambiente, zelar pela sua igreja, zelar pela sua casa, zelar pelo trabalho, etc. Amém? Eu quero ler Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 31, que diz assim: E eu disse, Deus falando, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, o Deus que assim criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Em Efésios 2:10 também diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém?
Deus abençoe o seu dia. Até o nosso próximo devocional. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, assista o devocional anterior e que você possa entender que a sua identidade em Cristo é muito, muito maior do que tudo aquilo que tem te frustrado. Deus abençoe.